O que nós estamos falando é o que trata da ligação entre karma e caráter. Caráter é uma coisa inata, mas não é uma coisa imutável. Tem pessoas que têm um péssimo caráter e ao longo da vida vão aprimorando e tornam excelentes pessoas. E tem o contrário também. Parece, a gente nunca sabe o que passa dentro das pessoas. E cada um de nós, muitas das vezes, tem uma máscara, né? E faz a máscara de bom moço, mas lá dentro às vezes está fervendo. E quando a coisa pega, é que a gente mostra aquilo que a gente realmente é. Então, caráter é uma coisa que nós temos que continuamente estar mudando. Grande parte das pessoas querem mudar o mundo, mas não quer mudar a si próprio. Todo mundo está errado, só eu que estou certo. Então esse é um grande problema. Mudar o mundo é dar um murro em ponta de faca. O mundo não foi feito para ser mudado. Quer dizer, foi. Podemos dizer que ele não foi feito para ser mudado. Mas o responsável por mudar o mundo é Deus. Agora, a gente quer fazer o trabalho de Deus. Quer mudar o mundo. Fazer o mundo melhor para viver. Sempre que a gente quer mudar o mundo, reflita um pouquinho, tá? O recado que a gente dá para Deus é que Ele não sabe o que faz. Eu sei. Eu quero mudar o mundo. Deus não sabe o que faz, não. Por outro lado, então, não faço nada? Não faço tudo. Mas a única coisa que efetivamente eu posso mudar é a mim mesmo. Mas é o ponto que a gente menos trabalha, é o autoaprimoramento, é a mudança do nosso caráter, é nos tornarmos pessoas melhores. A gente quer que o nosso companheiro, a nossa companheira, nosso chefe, a nossa empresa, a nossa igreja, a nossa sociedade teosófica, os nossos governantes, todos sejam melhores. E nós? A gente reclama de tudo, né, gente? Como a gente reclama? E é natural que a gente reclame. Tem muita coisa que está ruim mesmo. Mas esse modo de enxergar está ruim, a gente está sempre ressaltando aqui, tem sempre dois pontos de vista. A vida espiritual é cheia de paradoxos. E os paradoxos da vida espiritual é o ponto de vista da pessoa e o ponto de vista do espírito. É que a pessoa e o espírito é o mesmo. Então tem coisa que no ponto de vista da pessoa é certa, do ponto de vista do espírito é errado e vice-versa. Então aí surgem os paradoxos. Isso só vai ser compreendido no dia que a gente entender que nós somos um espírito, aí vai prevalecer o ponto de vista do espírito. Não significa que a gente não pode comer um chocolatezinho de vez em quando, não, tá, gente? Pode. Também ninguém é de ferro, né? Só pão e água também é duro, né? Então a gente tem que, de vez em quando, fazer um cafunézinho no ego. Mas ele tem que ser trazido realmente a rédeas curtas, tá? É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas todos os mestres falam, tá, gente? Por mais difícil, mais árduo que seja, trazer o ego sob controle é o único caminho. Enquanto ele correr livre, leve e solto, nós estamos sujeitos sempre a altos e baixos. É a natureza do mundo. Deus criou esse mundo com altos e baixos, é o mundo da dualidade. O mundo espiritual, onde nós realmente residimos, não tem dualidade. Sempre há o reconhecimento da unidade.
O reconhecimento da unidade não é que de repente tudo é uma coisa só, não, continua tudo separado. Mas tem a consciência de que o outro também está fazendo o trabalho dele, ele também é Deus. Deus está num, Deus está no outro, Deus está em todo mundo. Deus está na Dilma também, tá, gente? A gente reclama dela, está na Dilma também. Está no Aécio, está até no presidente da Câmara. E a gente não percebe isso. O primeiro passo para a gente enxergar Deus é vê-lo na diversidade. Deus está no José, está na Nilda, está no Edson, está na Rosa, está na Flávia. Aí todo mundo. E a gente só enxerga, muitas das vezes, a gente só enxerga o lado ruim. Outra coisa para a gente meditar um pouquinho, é para você enxergar o ruim no outro, é porque a ruindade também está dentro de você. Ela pode estar disfarçada, mas está lá esperando a oportunidade. Esses corruptos todos que tem por aí, será que se a gente estivesse lá e tivesse a faca e o queijo lá, a gente não ia dar uma lambuzada também? Nessas horas que a gente realmente vê como aquilo que a gente é na realidade. Mas não tem nada de errado não, tá, gente? É assim mesmo. Gradativamente a gente vai percebendo e vai trabalhando o nosso caráter e vai se tornando pessoas melhores. Então existem grupos onde fazem um determinado grupo espiritual, fazem comunidades, vivem dentro de uma comunidade como se deveria viver em qualquer outro local. Mas são grupos pequenos. Esses grupos pequenos vão crescendo à medida que a gente vai vendo que também queremos isso. Também quero criar minha comunidade espiritual. Também quero entender a dificuldade do outro. Participar como instrumento de Deus para que o plano de Deus seja realmente cumprido. O plano de Deus para o mundo da dualidade é trazer a perfeição do mundo espiritual para o mundo material. E para representar essa perfeição do mundo espiritual na dualidade, precisa de bilhões e bilhões de seres para fazer o trabalho de Deus no mundo material. Então, cada um de nós é um instrumento de Deus para executar esse trabalho. E a gente executa, tá? Como estou brincando aqui, a Dilma está executando o trabalho dela. Quando a gente sente essas dificuldades todas aí, vê essas coisas ruins, isso mexe com a gente e a gente fica pé da vida, e isso não está certo, porque você está sentindo doer em você também. Isso fica gravado na alma. E aquilo que fica gravado na alma, um dia ele vai florescer. Então, um dia que a gente tiver a oportunidade de ter a faca e o queijo na mão, vai ter alguma vozinha interior lá que vai nos agir pelo menos um pouco melhor. Isso é a mudança do caráter. Então, espiritualidade, você estudar, participar de workshops, participar de cursos, ler livros, e não fizer uma reflexão sobre isso, olá, seu Mário, não fizer reflexões sobre tudo isso, trabalhar o teu caráter, é contraproducente, totalmente contraproducente. Ah, não, eu já sou bom, já sou perfeito. Não é, nenhum de nós.
Aquele que se arvora perfeito, se ele realmente fosse perfeito, ele não estaria aqui. Tenho certeza disso. Vocês estão encarnados, gente. Eu estou encarnado. Isso a gente está sempre repetindo, né? É para mostrar para você que você não é essa beleza toda não, tá? Tem coisa a ser desenvolvida. Então, dentro do Karma Yoga que o Vivekananda ensina, o karma é um dos grandes artífices da construção do caráter. Então vamos trabalhar, mas vamos aprender a trabalhar. E até o final desse workshop nós vamos, espero, ter um conceito melhor de como trabalhar. Porque, como falamos semana passada, tudo é karma. Absolutamente tudo. O ato de respirar é karma. O ato de você andar é karma. O ato de você conversar com alguém é karma. O ato de pensar é karma. Então o karma está sendo 24 horas por dia. Para entender que karma não é castigo. Karma é atividade. Quem é que fica sem atividade? É impossível, não tem como não agir nesse mundo. Simplesmente não tem. E a lei do karma ela é muito simples. Toda ação tem uma reação. Então vamos fazer ações que gerem uma reação legal e vamos aprender, quem sabe daqui a pouquinho, continuar agindo sem ter reação. Esse é o maior segredo do Karma Yoga. Aprender a agir neste mundo de forma que não haja reação naquilo que você faz. Ah, mas tem coisa que a gente faz que é legal, dá um fruto bom. É uma reação. E se é uma reação, o ensinamento do Karma Yoga é simples. Todo fruto gerado por uma ação tem que ser colhido. Então, quando a gente quer o fruto, é porque a gente está apegado à ação. Quando você não quer o fruto, ou se vir ou não vir, tanto faz, então você não está apegado à ação. Então, o segredo maior do Karma Yoga é você fazer todo o trabalho que tem que ser feito e se desapegar totalmente do resultado da ação. Dessa forma, para quem ficam os frutos? Para Deus. Simplesmente para Deus. E eu fico sem fruto? Coitadinho de mim. Parece meio, como se diz, meio... Quando essa pessoa trabalha, ela também pode ter desapego total, porque ela vive daquilo, né? Se ela fizer as coisas direitinho, ela... Pois é, mas o ensinamento, Rosa, se você fizer a tua atividade e deixar o resultado na mão de Deus, a parte que lhe toca daquilo que você está fazendo, você vai receber de qualquer forma. Vinde a mim, que meu jugo é leve. Agora, a gente faz uma determinada ação e quer todo o resultado. Segurar, não, fui eu que fiz, então é meu, é meu, é meu, é meu. Às vezes você tem excesso de alguma coisa e tem alguém em volta de você com falta dessa coisa. Então a entrega para Deus absolutamente não significa que você vai ficar sem nada. Você vai ter a tua parte. Não só do que você faz, você vai ter a parte também de que outros também fazem.
Então, quando todos fazem para o coletivo, e o coletivo é Deus, esse é o segredo dessas comunidades espirituais que nós estamos falando, onde cada um trabalha para o bem de todos, se não para o bem de si próprio. Então, não se preocupe com isso. A gente não acredita em Deus, Rosa, eu já te falei diversas vezes. Ele não acredita. Tá? Como eu vou entregar para Deus? Não, eu tenho que cuidar de mim. Se eu não cuidar, quem é que vai cuidar? Então a gente faz desse jeito, a gente acumula para ter sobra para garantir que você nunca vai ter falta de nada. Não, eu digo assim, porque às vezes a pessoa tem prazo, você está no trabalho, você tem um prazo, né? Aí você vai procurar cumprir esse prazo, porque faz parte do trabalho, né? Um outro grande ensinamento, Rosa, é o seguinte: se você tem um trabalho a ser feito, por mais que você fuja desse trabalho, ele vai ser feito, quer você queira, quer não. Você pode fugir do trabalho, que o trabalho vai aparecer e você vai ter que fazer. Por outro lado, quando tem alguma coisa que você não tem que fazer, por mais que você procure essa atividade, ela não vai acontecer. Então, aquilo que é para você fazer, você vai fazer, e por mais que você fuja dela, ela vai te apresentar na tua vida. Mas faça a tua parte. Eu te conheço, você quer fazer tudo que teu filho precisa, você não quer deixar ele fazer nada. O trabalho dele, quem tem que fazer é ele, não é você não. O que você tem que fazer é acordar ele dessas realidades, se possível. Se não possível, deixa para lá. Percebe como a gente invade o campo dos companheiros? Então, quando a gente invade o campo dos companheiros, que tem uma determinada atividade para fazer, você está assumindo a responsabilidade de alguma coisa que é de outro. Não é para abandonar filho, não. Você tem um filho de 6 meses de idade, tu tem que dar tudo para ele. Claro que tem que dar tudo para ele. É natural, é o instinto maternal ou paternal que leva a isso. É Deus que nos leva a fazer isso. Então, temos que aprender a trabalhar. E o nosso trabalho é onde compete a nós. De resto, deixa que Deus resolve. Não faça. Não assuma a responsabilidade pelos outros. Até uma determinada fase, obviamente, criança precisa, a gente sabe disso. Mas cada um precisa ter oportunidade de crescer. Então, dar demais também atrapalha. Para a gente lembrar um pouco, né, do que a gente estava falando na semana passada. Pode desligar. Oi. Pode falar. Não quer mudar? Esse processo de meditação que o Patanjali apresenta, você vê que ele começa com Yama e Niyama, né? Yama e Niyama. A preocupação dele na questão do comportamento, da melhoria do caráter e tal, é fundamental. Né? Claro, Yama e Niyama são as ferramentas que o Patanjali fala para a gente trabalhar o nosso caráter. Nosso caráter é movido a hábito. Hábitos bons e hábitos ruins. Então aí vem o discernimento daquilo que vale a pena ser mantido e aquilo que tem que ser descartado. Então o Yama é negativo. É descartar aquilo que não presta. Então, mero exemplo, sem nada, tá? Fumar não é bom. Então, não faz bem para o corpo. Não faz bem para ninguém. Então para, é um hábito, é o Yama negativo. E o Yama, o Niyama é o contrário. O Niyama é criar novos hábitos. Em vez de fumar, hábitos saudáveis, vida saudável, etc. Então você está trabalhando. Então trabalhando os hábitos, você está trabalhando o caráter. É a mesma coisa, tá? Você lembra disso no Raja Yoga, quando nós falamos. Tá?
Então, falando aquele de negócio não, que o conhecimento mental, tanto mental quanto espiritual, está tudo na mente. Tem nenhum conhecimento novo a ser criado, está tudo na mente. Sempre repetindo aquilo que nós já falamos. É simplesmente questão de acessar. Chegar lá e catar esse conhecimento, tanto mental quanto espiritual. É simplesmente, quando a gente confiar em Deus e mergulhar, aquilo que você precisa num determinado instante, você vai ter. Tá? Então, Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Tá. Então, às vezes, esse conhecimento está oculto e alguma coisa que vela ele vai sendo retirada. Quando você retira, que vem aquele que fala, nós estamos aprendendo. Tá. Na realidade, você não está aprendendo, você simplesmente está tirando alguma coisa que te impedia de enxergar alguma coisa que já existe. Não existe nada a ser aprendido. Tá? Então, o progresso do conhecimento é o progresso desse descobrir, desvelar, tirar alguma coisa que esconde a realidade de nós. Só isso. E ama e me ama. Então vamos trabalhar. Tá? Então o homem vai se levantando desse véu, vai conhecendo, e esse véu que mantém caído é a ignorância. E quem tirar o véu todinho chega à onisciência. Então o conceito de chegar a Deus, na realidade você não tem que fazer nada, você simplesmente tem que tirar. Não tem que criar, tem que tirar. Então o nosso trabalho todinho na vida espiritual não é criar, é tirar. Tirar a ignorância. Simplesmente tirar a ignorância, nada mais. O resto está tudo criado. Agora a gente gosta da nossa ignorância e não tira. Tá? Então o conhecimento está na mente, como o fogo está na praia, da ficção que faz ele brotar. Acho que nós falamos isso semana passada. Tá? Então, não, deixa eu ver, que slide que é esse? Esse aqui nós já vimos sim. Então, repetindo a aula, nós fizemos até o 33. Agora sim. Tá? Então, dentro desse trabalho todinho, nós chegamos, então, naquele que chamam de bem e mal, felicidade e miséria. Então, nesse mundo, bem e mal caminha lado a lado. Felicidade e miséria lado a lado. Essa é a dualidade. No mundo espiritual, tudo é paz. Mas aqui nesse mundo, quem está procurando felicidade perpétua aqui, está procurando um lugar errado. Não existe. Vão alternar sempre. E nessa alternância, tem hora que a coisa não está bom, aprende, esconde. Faz de conta que não é com você e deixa acontecer. Então vem o discernimento de aprender isso aqui. Tá? Então tudo que ocorre se reúne ao redor da pessoa, tanto bem ou mal, mas quem tem essa compreensão, aceita isso e vê que é desse jeito. É a escola. Essa é a ferramenta que Deus usa para a gente aprender. Tá? Então ela modela, poderosa, corrente de tendências que vai criando o caráter através da alternância do bem e do mal e da felicidade e da miséria. E por quê? Se não houver essa alternância, a gente simplesmente estagna e não cresce. Tá? Então ações, tudo que nós chamamos de ações, aquilo que nós estamos fazendo, na realidade é produto do pensamento. Então o trabalho real da yoga, da karma yoga, começa no pensamento. Não existe nenhum trabalho que, quando foi feito, que antes de ser um trabalho não foi um pensamento. Então, também pensamento é yoga, também é atividade, também é karma. Então, vamos compreender. Então, quando a gente pensa muito negativamente, mesmo que você não haja negativamente, você pensa negativamente, você vai atraindo essas energias. E a atração dessas energias chega uma hora que elas despencam em cima da gente. Então, cuidado com a gente não é só nas nossas ações, é principalmente nos nossos pensamentos. A gente falou muito sobre isso aqui no workshop anterior, sobre o poder do pensamento. Né? Então, máquinas, instrumentos, tudo isso aqui, ó, tudo é manifestação da vontade humana. Vontade gera o caráter e o caráter é a ação do karma. Então assim vai, nós vamos mexer no nosso caráter através das nossas atividades. Então pessoas têm uma vontade muito forte, têm uma vontade capaz de arrancar o mundo da órbita dele, muito forte. Aquele negócio, se Maomé não vai à montanha, então traz a montanha até o Maomé. A pessoa que tem muita força, ele constrói uma montanha. Nem é possível construir uma montanha. Se você tiver uma vontade de força forte, você constrói. Carrega uma lata de terra todo dia e vai acumulando. Com o tempo você vai criando uma montanha.
Mas a gente não vai fazer isso, óbvio, não tem sentido fazer um negócio desse. Mas é só para a gente ver que realmente é a vontade que é a ferramenta propulsora para que o mundo vá em frente. E a vontade é o aspecto do primeiro Logos, é o aspecto de Deus mais forte, é o aspecto do Atma em nós. Então, por isso que nós estamos falando aqui de Karma Yoga, educação da vontade. Então, se nós não educarmos a nossa vontade, o nosso crescimento real, ele vai ser desprezível. Desprezível. Então, nós estamos na escola, e a escola tem esse fundamento, vamos educar a nossa vontade, tá? Arrancar o mundo já, tá? Então a gente vê aqui, fala um exemplo, a vontade de um Buda, ou a vontade de um Jesus. Um Buda fez um trabalho fantástico ao longo da vida dele, um Jesus também fez um trabalho fantástico. Como ele chegou naquele ponto que um Jesus nasceu aqui, e teve toda aquela força de fazer tudo isso, tá? Então a gente pode ver que isso aqui, toda essa potência que tinha no Buda, tinha no Jesus, não era uma vida só. Então a gente fica, mas quem sou eu perto de um Jesus? Quem sou eu perto de um Buda? Eu concordo. Hoje nada, amanhã tudo. Desde que você realmente comece a trabalhar e acreditar que você tem potencial para chegar lá. Agora a gente quer, o nosso objetivo sempre está limitado nessa vida. Tudo que eu consegui nessa vida, legal. Se eu não conseguir, não deu certo, essa vida foi ruim. Porque a gente não tem por hábito fazer uma reflexão realmente de que nós existíamos antes do nascimento e vamos continuar existindo depois da morte. Quando a gente tem essa perspectiva forte dentro de nós, então aquele objetivo de conseguir tudo nessa vida, você vê que não tem sentido, não vai chegar lá. Então é trabalhando mesmo, tudo tem seu determinado tempo, tudo tem maturação, mas a gente tem que persistir, fazer o trabalho. Tanto que isso é uma grande verdade, é só observar a gente mesmo, tá? Nós estamos, vamos dizer, embora possa parecer meio errada essa compreensão, nós estamos melhores do que muitas outras pessoas. E outras pessoas estão melhores do que nós. Então esse é o acúmulo que nós fizemos ao longo do tempo e é o resultado, o máximo que o nosso espírito fez para atuar nesse mundo, a melhor ferramenta que ele já fez é você. É você. E essa ferramenta que o espírito tem, que somos nós, ela vai aprimorando cada vez mais. Então vamos parar de ter esse vislumbre de só de curto prazo, de fazer tudo o que eu preciso nessa vida para ter conforto, para ter alegria, para ter posses. Então enxergue que você é eterno. Se você é eterno, então o teu trabalho é eterno. Então a gente vai melhorando com o tempo a nossa atividade com essa perspectiva, e não com a perspectiva de curto prazo que a gente tem, tá? Então é isso que eu falo, a gente não reflete sobre essas coisas. E é necessário refletir, é através da reflexão sobre essas coisas que a gente vai trabalhando e vai fazendo. Pode falar, Zé. Até como se comparar com os outros, que não é uma coisa boa, mas se compara com 10 anos atrás. Já falamos isso outras vezes aqui. Isso é muito legal, muito legal. Porque se você comparar com alguém, Zé, sempre tem alguém melhor e alguém pior do que você. Sempre tem. Ou você vai ficar magoado, ou vai ficar deslumbrado. Eu sou melhor do que ele. Aquele é muito melhor que eu. Você vai ficar magoado. Então a comparação é aquele negócio, compara você com você mesmo. Aí você vai enxergar. E quando você começa a comparar dessa forma, então você começa a entrar dentro do eterno. E se você entra dentro do eterno, a tua atividade muda. A tua atividade, o importante é o que você está fazendo da melhor forma possível e tenha certeza de que o resultado da tua atividade, ela é divino. É divino quando você pensa dessa forma e não simplesmente no sentido de acúmulo de conhecimento, acúmulo de bens, acúmulo de propriedades e tudo mais. É ruim não, pode acumular, tá? Mas o outro ensinamento que a gente falou aqui diversas vezes é quanto mais você tem que defender o que você tem. Então mais você vai cansar, mais você vai trabalhar, mais dificuldade você vai ter. Então o maior sábio do mundo é o que não tem nada, tá? Mas desde que ele entenda que ele não tem nada e não quer nada. Porque se ele não tem nada e quer, então ele está enrolado do mesmo jeito. Está enrolado do mesmo jeito, tá? Então é isso aí, gente. Vamos trabalhar a nossa vontade. Então eu falo aqui, como explicar então o abismo que existia entre o carpinteiro, que era o José,
e o Filho, que era o Jesus. Tinha um abismo muito grande entre os dois. E de onde veio tudo isso, tá? Então a resposta é isso aqui, não é hereditário. Jesus não é o resultado de José e de Maria. O Jesus é o resultado do Espírito Jesus. Então aí a gente vai enxergando esse trabalho e vendo que a gente trabalha, tá? Então tem que estar neles durante idades sem conta, cresceu e de repente aparece um Buda, de repente aparece um Jesus. E nós vamos no mesmo caminho, gente. A gente não pensa nisso aqui, a gente acha que Jesus e Buda são seres que foram feitos por Deus e Deus fez eles desse jeito. Não, Deus não fez eles não. Eles se fizeram. E nós vamos nos fazer também, mais cedo ou mais rápido. Não que eu queira ser um Jesus, que eu queira ser um Buda, não. Nada disso. O que eu quero ser é nada. O que ser vai ser. Então essa é a compreensão, porque se a gente quer imitar alguém também, eu quero imitar o Jesus. Cadê a tua originalidade? Tá? Não, você é um ser único. Enquanto nós não somos espíritos, nós somos manada. Todos que seguem os instintos que estão em nós, o comportamento é de manada. É só ver os animais que são meramente instintivos. Você pega lá um bando de formiga, age tudo igualzinho, é meramente instintivo. Mas aquele que vai se ligando no espírito vai se diferenciando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, chega um ponto que ele se torna um ser único. Então, se tornar um ser único é o objetivo de todo esse nosso trabalho aqui nesse mundo. Você é um ser único. E você só vai ser um ser único quando você abandonar a manada. Você não é normal. Normalidade é, como estou te falando, é instinto. Então você é diferente, cada um é diferente. Então assuma a tua diferença e trabalhe a tua diferença. Tá? Então a gente vai falando sobre isso aqui. Então tudo isso aqui do Buda, do Cristo, tudo é karma. Tá? Ninguém obtém alguma coisa se não merecer. Então tudo é karma, então você merece. Então tu é o que você merece. Eu sou o que eu mereço. Mas dá para fazer melhor, gente. Dá para fazer melhor. Tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui pode fazer melhor. Tá? É questão de realmente perceber e tirar esse tapume, aquilo que tem na vida da gente, que a gente não enxerga o eterno, a gente só enxerga o nosso umbigo, não enxerga nada além disso. Tá? Então o homem pode lutar a vida inteira para conseguir riqueza, mas veja bem, se ele não merece ser rico, a vida dele fica insuportável. Se ele tem sabedoria para administrar a riqueza, beleza, problema nenhum. Mas aquele que não tem, é o que está acontecendo, que a gente está vendo aí, que o cara tem muito e continua roubando para querer mais. Ele está se afundando cada vez mais na lama. Mesmo que o cara está fazendo tudo isso lá e sai incólume, porque tem as falcatruas deles lá e ele se julga impune. Na realidade, ninguém é impune, é o karma. Então, nós estamos tendo isso aqui. Então, a compreensão disso é que nos leva realmente, não pelo medo, que a lei do karma não é para impor medo. A lei do karma é para te colocar que ela te traz coisa ruim, mas ela te traz coisa boa também. Então, vamos entender e trabalhar isso. Mas meu mestre, pois é, Mário. Todo mundo aí sai impune? Hoje já saiu todo mundo impune. Já, né? Todo mundo. Pois é. 62 políticos. Pois é. Tem problema nenhum. Está impune também. Está impune, mas você imagina, dentro dessa compreensão de que aquilo que você faz, você recebe, mesmo que não seja nessa vida, seja numa outra vida, você vê a encrenca que esses caras estão carregando? Sei não, hein? Olha, eu não tenho a menor dúvida, tá? A gente vê as dificuldades. A mulher falou que não tem corrupção do governo. Tudo bem, deixa ela acreditar nisso, tá? Mas não, a lei é para todos. A lei da política, a lei nossa, a lei humana, não é para todos. Tem realmente o rei, tem o filho do rei, tem os amigos do rei. E tem os plebeus que somos nós aqui. Mas de fato é desse jeito mesmo, mas a lei eterna, ela é para todas e ela é incorruptível. E a desgraça de quem não enxerga isso é que ele está cavando no futuro, nessa vida ou em outra vida, as dificuldades dele.
Você vê que esses caras, chega uma determinada época que cai a ficha. Cai a ficha que tu fez merda. Vai chegar uma hora que cai. E quando cai, aí não escapa. Não escapa. Entrega na mão de Deus, deixa para lá. O que não significa que a gente não pode reclamar e meter a boca no trombone não, tá, gente? Quando você está reclamando e metendo a boca no trombone, é Deus que está tentando acordar aquele cara lá para ele que ele está fazendo coisa errada. Então é atividade também, tá? Mas olha, não acredite realmente em coisas que são casuais, que não vai ter consequência. Tudo tem consequência. Um simples pensamento tem consequência. Tem filmes que mostram aí que uma borboleta batendo asas lá no Japão faz um furacão aqui do lado de cá. Tá? Tudo tem consequência nesse mundo, absolutamente tudo. Tá? E quando a gente tem essa percepção, é que a gente vai começar a mudar o nosso caráter, porque você vê que você é um ser eterno. Quando você morre, você não morre. Você continua sendo o mesmo cara. Não muda nada. Você perdeu uma roupa. Então, quando, dando um exemplo qualquer aí, um desses políticos, eu vou dar exemplo, para dar exemplo, porque esse negócio de gravar palestra é triste, viu? Depois aí vão pegar a gente aí, então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas agora. Então, sem exemplo, tá? Vamos falar nós estamos falando dos romanos. Tá bom, que seja um romano lá, que fez um negócio, qualquer coisa lá, tá? Então, isso tem consequência, não tem a menor dúvida. O cara acabou de morrer, ele simplesmente perdeu um invólucro físico, ele continua tendo um invólucro astral e ele é arrastado para o plano astral numa condição equivalente àquela que ele estava tendo aquele veículo físico. E ele vai chegar lá e vai achar que ele é um bambambam, que lá ele tem as mesmas vantagens que ele tinha aqui. E não vai ter. Não vai ter. Ele vai conviver com as pessoas que têm similaridade com ele. Então, quando você bota todos os ruins juntos e separa os bons para o outro lado, vem a encrenca que vai dar esse negócio. Então, não pense. Hoje eu não questiono mais absolutamente. Eu sinto muito quando eu vejo alguém fazendo esse tipo de atitude, porque eu enxergo o buraco que esse cara está fazendo debaixo dele mesmo. Tá? E ele não percebe. Ele está cego. Ele está realmente, totalmente desligado do espírito. Então isso traz consequências com certeza. Não se preocupe se o cara está saindo daqui totalmente impune. Ele vai levar, tá? Então, Mário, porque é fundamental na espiritualidade a gente compreender que existe um negócio chamado Deus. Ou nós estamos fazendo um workshop que nem esse aqui, é porque de uma forma ou de outra a gente tem uma compreensão que existe alguma coisa por trás de tudo isso. Tá? E se esse Deus, que a gente fala que é Deus, é amor, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, e não vai ter consequência aquilo que está fazendo, então seja materialista, pô. Pode falar, Zé. Não há qualquer dúvida que tem consequências. Não tem dúvida. É óbvio, plantou, vai colher. Plantou, colhe. Vamos pensar um pouquinho nas passagens de Jesus, que são maravilhosas, né? E ele agiu, especialmente Cristo agiu através de Jesus. Né? Por exemplo, numa passagem que ele salvou Madalena naquela situação, que ela ia ser morta, apedrejada e tal. Uhum. Como é que a gente pode explicar que ali ele não gerou karma, apesar de uma ação tão importante de salvar a vida de uma pessoa? Como é que a gente pode poder entender? Ele está conectado ao Espírito e entrega a ação dele? Seria? Qual foi a passagem que eu não estou lembrado dela direito? De Maria Madalena, que ele salvou ela de ser apedrejada? De ser apedrejada e morta. Né? Você tem que fazer isso, Zé Carlos. Para qualquer ser que estiver sendo apedrejado, você tem que, se tiver nas suas mãos evitar isso, você tem que fazer. Sem dúvida. Tá? Faça. Na dúvida, faça. Então não é ficar inerte, não, eu vou deixar dessa... Não. Não, a pergunta é outra, eu quero entender como é que Jesus não gerou karma. Então, vamos pensar desse jeitinho. Esse é o trabalho que nós vamos falar agora. Tá? A compreensão da verdadeiro trabalho. Se Jesus fez o trabalho como Jesus, como pessoa, querendo interferir
naquele trabalho da Maria Madalena, então ele assumiu o karma. Mas se o Jesus fez isso em nome do Cristo, que realmente era o que estava inspirando ele, então esse karma era o Cristo. E o Cristo, ele está num plano tal que não tem karma. Então ele está livre do karma. Então quem aprende a trabalhar no mundo, entregando o resultado daquilo que você está fazendo para Deus, tudo que você faz, você entrega o resultado para Deus. Então você não gera karma. Essa é a essência do karma. Então quando você vai, por exemplo, você está comendo. Quando você come, almoçando eu estou falando, tá? Você, Zé, eu gosto disso, gosto de uma picanha, gosto daquilo lá e vou lá e como. Você está assumindo o karma, é atividade. Você está pegando alguma coisa e fazendo. Assim é. Mas quando você come, você entende que quem está sendo alimentado é o corpo e que essa alimentação não é prazer para você, você está alimentando o teu corpo, está entregando a alimentação do corpo para Deus. Então tu pega aquela alimentação e antes de você comer, você faz uma oferenda da tua alimentação para Deus, tu não gera karma. Tu não gera karma. Então essa é a compreensão. Já deixa você falar, tá? Então é a compreensão de que quem está agindo é Deus. Se você tem essa compreensão de que quem está agindo é Deus, tá? Então você não gera karma. Mas a gente age e achando que eu sou o ator. Então se eu sou o ator, então eu gero karma. Então, como Jesus fez com a Maria Madalena lá, não sei te dizer, tá? Se ele fez como Jesus e assumiu alguma atividade ou se ele simplesmente fez. O que a espiritualidade manda, os mestres mandam, é na dúvida, faça. Faça. Não tenha medo da ação, não. Fugir da ação é a pior coisa que nós fazemos. Então faça, mesmo que você assuma um karma. Então faça. Então, se tem alguém sendo apedrejado e você o ajuda, no mínimo você acumula um karma positivo. Isso não é ruim. Tá? Então, esse é o lado. Pode falar. Fala alto que eu não escuto, ainda mais com o ventilador ligado. Em relação ao exemplo que ele acabou de dar, Sim. também estava pensando, aquilo que pode ter sido uma interferência divina. Fala mais alto, eu não ouço. Aquilo pode ter sido uma interferência divina respondendo a colheita da Maria Madalena de algo que ela plantou e que ela merecia naquele momento colher aquilo. Quer dizer, não ser apedrejada, ela ser ferida, então eu acho que é um momento de colheita para ela e também marca uma história na época, a gente nem imagina como era na época diferente de hoje, de mostrar que ela não estava infringindo nenhuma lei divina. Ela poderia estar infringindo a lei da época, daquela época. Claro, claro. Eu até estava pensando aqui. Então aquilo poderia ser também uma resposta ao karma positivo dela. Pode ser também, a gente não sabe avaliar, a gente não enxerga o todo. É por isso que Jesus, dentro dos ensinamentos de Jesus, ele falava, não julgueis para não serem julgados. Nós não compreendemos, não enxergamos a história toda, a gente enxerga um pedacinho só da história. Então, enxergando um pedacinho da história, a possibilidade de enxergar errado é muito grande. Muito grande. Então, na dúvida, faça o teu trabalho, tá? Mas naquele intuito que eu estava falando do exemplo da alimentação, com o tempo a gente vai aprender, no aspecto da alimentação, quem segue isso perfeitamente são os Hare Krishnas. Tudo que eles fazem de alimentação é praçada. Então, antes deles se alimentarem, eles alimentam primeiro a Krishna e depois o que sobra é que eles se alimentam. Eles entregam tudo para Deus. E depois, sim, ele se alimenta. Então, em tudo que nós fazemos, entrega para Deus. Faça e entrega para Deus. Na dúvida, entrega para Ele. Ah, mas eu estou fazendo coisa errada. Não tem importância, entrega para Ele. Tá? Mesmo que seja coisa errada, entrega para Deus. Tá? Você está julgando. É esse mesmo, Mário. Deus vai virar o saco de pancada agora? Vai virar saco de pancada. Ele vai virar saco. Ele assume. Todo o fardo do mundo é carregado por Deus. O cara faz o erro, fala, Deus Tudo se vira aí agora. tudo, em última instância, tudo fica para Deus. Sobra pro cara. Tá. É que o que acontece, Mário? Você se julga um cara separado de Deus, mas você não é separado de Deus, Claro, você é não. Deus também. Então, quando está em cima de você, está em cima de Deus. Ah, então esse Deus é nós mesmo. Então nós Claro, nós fizemos um claro. erro. Essa é a verdadeira Então, compreensão. nós fizemos o erro, Isso. meio babaca.
Então, quando você entrega para Deus, Deus é você. quando você entrega para Deus qualquer atividade que você faça, meritória ou não meritória, tá? Qualquer atividade que você faça, os frutos ficam para o coletivo, os frutos ficam para o mundo. Boa noite. Os frutos não ficam para você como um ser separado, que nós somos e não somos separados. Nós somos separados e ao mesmo tempo nós somos divinos. Tá? Então é essa a verdadeira compreensão do Karma Yoga. Falamos aqui na aula passada que tem as 3 energias de Deus, Tamas, Rajas e Sattva. Então quem faz o mundo acontecer é Deus. Tá? Tudo quem faz é Deus. Aí eu fiz, então toma que o filho é teu. Então essa aí foi uma pegadinha. Você entrega para Deus. Entrega para Deus. Tudo. É você. Entrega tudo para Deus. Tudo que você fizer, essa é a essência do Karma Yoga. Então, eu estou adiantando o curso, tá? Mas a essência do Karma Yoga é essa. Tudo que você faz, entrega para Deus. Entrega para Deus. Mas agora, entrega, tá? Entrega. Exatamente. Não é ficar, Deus, esse eu não quero, esse eu quero. Esse fruto, não, esse é meu. Esse fruto aqui eu não quero. Você entrega tudo. Ou você entrega tudo, ou você não entrega. A noz é mais grossa aí, né? Então essa é avaliar. Então, tem gente que quer entregar para Deus os frutos amargos. Agora, os frutos doces ninguém quer entregar. E como é que fica aí nessa história? Não é entrega. Pode falar, Rosa. Para fazer essa entrega, você acha que basta, por exemplo, o pensamento? Tem técnicas para isso. É o nome sagrado de Deus. Eu já falei isso aqui de outras vezes, eu me arrependo de falar, mas eu vou falar de novo. Eu sou meio linguarudo mesmo. Tá? Então, tudo que você vai fazer, vou tomar essa água aqui agora. Eu sempre faço isso aqui, ó. Eu vou tomar essa água. Antes de eu tomar, mentalmente, eu pronuncio o nome de Deus, depois eu tomo água. Eu entreguei. Qual o nome de Deus? Isso. Tá vendo? Tem gente que alguém gravou. Então tá aqui, ó. Não vai tomar água na Praça da Sé e ficar gritando ali, tá? Vão achar que você tem que ir pro hospício. Tá? É mentalmente. Então tudo que você faz, mentalmente antes de fazer. Mário, você vai fazer sexo? Opa! Vou fazer, mestre, aí é mancada, né? Não? Tá vendo? Você não entrega. Eu vou entregar para Deus falar, eu não tenho nada a ver com isso. Você que resolve essa situação aí. É assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai entregando. A gente vai aprendendo a entregar de pouquinho em pouquinho. Chega uma determinada época que você entrega quase tudo. Porque o dia que você entregar tudo, aí acabou, você não precisa mais vir aqui. Mas, mestre, para Deus não é só as coisas nobres que se devem entregar? Então faz o seguinte, você entrega as coisas boas para Deus e as coisas ruins você entrega para o diabo, então. Isso, tapetinha. Tá bom. Eles andam ali, Tá? Então faz isso. Tá? E aí sobra o quê? Se você acha que existe um diabo separado de Deus, então onde é que está aquele negócio que Deus é onipotente? Sim, ele que manda. Então, tudo é Deus. Exatamente. Então, nesse mundo da dualidade, existe o mundo da natureza. Entenda uma coisa, existe o mundo da natureza, o mundo da dualidade. Esse Deus que nós estamos entregando tudo que nós estamos fazendo, é esse Deus do mundo da natureza. É o Deus da dualidade. Porque quem faz tudo no mundo é o Deus da dualidade. Lembra que nós falamos aqui que se você quiser fazer uma alimentação, você sozinho, você não dá conta de fazer? Se você quiser me oferecer um alimento, você precisa do vegetal, você precisa do gás, você precisa da energia, você precisa do um monte de pessoas que você chegou lá e fez o temperinho. Misturou os ingredientes, nada mais do que isso. Então, para você fazer alguma coisa, na realidade, quem fez tudo foi Deus. A gente não tem essa compreensão. Então, quando a gente começa a ter essa compreensão de que quem faz tudo é Deus, então você começa a entregar para Deus. Então, quando você entrega para Deus, você é isento de karma, porque o karma é de Deus. É Ele que conduz o mundo. Tá? Mas a gente quer entregar para Deus aquelas coisas que nos incomodam. Aquelas coisas que são agradáveis, não, isso aqui é meu.
O resto não. Então, entregar desse jeito é, como a gente fala, aquele negócio, né? É servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não funciona. Tá? Pois não, César. Seu Osmir, a resposta para essa questão do episódio da mulher adulta que foi apedrejada, a resposta que casa diretamente com o que o senhor está falando, que nós temos que entregar para Deus, está o próprio fato de Jesus ter falado assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando ele falou isso, ele puxou para a consciência. Aí todo mundo estava com a pedra na mão, foi confiscar a consciência, a consciência é Deus, todo mundo viu que devia. Então, essa entrega para Deus, esse contato com a consciência, isso aí. Talvez o texto esteja dando a resposta aí. Agora, essa entrega, como eu estou falando, estou insistindo, a gente não acredita em Deus. A gente entrega, mas fica com o pé atrás. Não é desse jeito? Não fica com o pé atrás? Não, deixa eu acumular o meu aqui, porque vai que Deus falha. Aí Deus falhou, como é que fica? Não é assim que a gente faz? Então, quando eu brinco aqui com todo mundo que ninguém acredita em Deus aqui, essa é a realidade, nós não acreditamos. Nós não acreditamos. O acreditar em Deus também não é parar de fazer as coisas, não. Você vai continuar fazendo. Simplesmente vai continuar fazendo. Tá? É impossível não agir nesse mundo, mas haja e o resultado que vir veio. O resultado que não vir, não veio. Quando você age desse jeito, a vida fica mais fácil. Fica mais fácil. Tá? Você não tem muita expectativa. Quando a gente tem expectativa demais de conseguir as coisas, nossa, a gente fica triste, cheio de expectativa. Então não cria expectativa. Mas não tem expectativa, não vou ter nada. Tem. Pode ter certeza que tem, sim. Tá? Então vamos avaliar isso aí direitinho. Então a gente fala aqui um outro exemplo aqui, ele fala que um nécio, uma pessoa comum, compra os livros do mundo, mas só entende aquilo que ele merece, aquilo que ele já trouxe de bagagem anterior que leva à compreensão daquilo. Tá? Então, este merecimento é resultado do karma. Então, tudo que nós estamos falando aqui de karma yoga, de uma forma ou de outra, a gente intuitivamente sabe que isso é verdade. A gente tem a percepção de que isso é verdade. E a gente já leu algumas coisas a esse respeito, a gente já viu algumas passagens de Jesus, de Buda e etc., que eles falam sobre essas coisas e passou desapercebido. Mas agora, como a gente está malhando esse tema, quem sabe isso vem um pouco mais à tona. Então é o momento de realmente captar a mensagem e agir, em compreender e começar a rever que realmente que esse Deus da natureza é Ele que faz tudo. E você faz parte desse Deus da natureza, mas você não é Ele. É Ele que age, você faz parte dele no teu aspecto alma, mas no teu aspecto espírito você é um ser tão poderoso quanto esse Deus da natureza, tão poderoso quanto Ele. Tá? Então você, enquanto você estiver ligado no Deus da natureza, tu é instinto ou tu é arquétipo. Então tu segue o comportamento de manada. Quando tu se liga no teu próprio espírito, que não depende desse Deus da natureza, é um ser separado, é um Deus também poderoso, tão poderoso quanto aquele, então você é um ser individual, um ser único. Então esse é o aprendizado, você se tornar um ser único. E para você se tornar um ser único, então você tem que se desligar dos instintos, se desligar de todos esses aspectos da natureza. E você só vai fazer isso o dia que você entregar tudo para Deus da natureza. É Ele que vai te permitir se conectar com o teu espírito mesmo ou não. Então você só chega ao teu Atma, ao teu ser interior, o dia que você compreende que a natureza é que faz tudo e que você é um mero espectador do que está acontecendo na natureza. Tu é um espectador. Mas quando você tem a consciência que você é um espectador e quem está fazendo é Deus, então você não acumula karma. Você continua trabalhando no mundo, tu continua sendo o ator do grande drama universal. O Osmir continua existindo, o Renato continua existindo, mas ele é um ator dentro do drama universal. Eu sou uma coisa separada. O que acontece no mundo não me afeta. Quando você tem essa compreensão do que acontece no mundo não te afeta,
Então você se desligou da natureza e se desligou no teu próprio espírito realmente e acabou a brincadeira. Tu continua participando do drama universal, tu é um ator e cada vez você vai tendo papéis dentro desse grande drama universal, papéis melhores. Papéis de um Cristo, papel de um Buda, papel de um Krishna, papel de uma Madre Teresa de Calcutá e vai por aí afora. E não esse papel que é um joguete, que quando você está, eu sou o Mário, ou eu sou o Osmir, pronto, você se identificou com o mundo. Se você identificou com o mundo, todo o karma do mundo para você, que você movimentou. Então essa é a compreensão. Se desligar do mundo e se desligar no espírito, que o mundo é matéria, o espírito é espírito. Então tu é um espírito. Quando tu tem essa compreensão que tu é um espírito, tu continua participando do drama universal, mas o drama universal não te afeta mais. Então você é isento do karma. E você já imaginou você ser isento do karma desse mundo? Como fica mais fácil viver? Mais fácil compreender? Essa é a essência do Karma Yoga. Enquanto você está identificado com o mundo, o karma é teu, o filho é teu, te vira. Entregou para Deus, sou um observador do que está acontecendo. O dia que você vira realmente um observador, pronto, tu é isento de todo e qualquer karma. Tá? Então isso a gente vem através desse aprendizado. A gente começa a ler, isso que eu estou falando, é uma compreensão que eu demorei 30 anos para entender ela. Hoje eu compreendo isso, tá? Mas não significa que estou diplomado na brincadeira. A gente, de vez em quando, a gente se identifica com o mundo e leva canelada de novo. Tá? E assim vai. Mas tentando cada vez menos me identificar com o mundo. Tá? Quando você não se identificar mais, acabou a brincadeira. Fala, Zé. Não tem jeito, nós estamos encarnados e tem que agir. Tem que agir. Mas haja como um ator. Eu volto outra vez para Jesus, que é maravilhoso. Buscar primeiro o reino de Deus. É isso aí. Vai ser Tá? dado tudo por aqui. É isso aí. Busca primeiro o reino de Você pega, vamos fazer um paralelo com um filme. O Mário pega o papel do bandidão lá. Ele é o bandidão, o cara pior do mundo. Ele vai fazer esse papel lá. E vamos pegar o Zé aqui, vai ser o herói. Tá? Inverte esses papéis, pode inverter, tanto faz, não é pessoal, não tem nada pessoal. Então quando o ator, pega um ator aí de uma novela, esses caras aí que mostram na Globo essas novelas aí, que pelo amor de Deus, só faz sacanagem, tá? O cara que faz a sacanagem lá nas novelas dele, quando acabou a novela, ele tem alguma culpa naquilo que aquele personagem fez? Não tem, por quê? Porque ele foi simplesmente um personagem dentro do drama daquele filme ou daquela novela. Acabou aquele filme, acabou aquela novela, ele não tem nada, ele foi simplesmente um ator. Então essa é a nossa figura no mundo. Faça o que tem que ser no mundo como um ator faz num filme. Assim é a forma de agir no mundo sem atrair karma. Eu sou um ator, tá? E às vezes o papel que você faz é o de bandido, é o do vilão, e às vezes você faz o papel do mocinho também, tá? Mas os papéis que nós recebemos para fazer no grande drama universal, esses papéis que nós recebemos, são de acordo com o karma teu, o que você acumulou. Se você é um bom bandido, e vai ter um novo filme para você fazer daqui a pouco, nessa vida ou em outra vida, tu vai receber outro papel de bandido. Porque é o melhor papel que você faz. Eu sou bandidão. Bandidão. Então essa é a compreensão, que você é um ator. Então aí você tem desse jeito, então é aquele que a gente fala. A gente culpa o Hitler por que fez. Se o Hitler agiu identificado com o papel, esse cara está lascado por um monte de vida, ele está lascado. Mas se ele fez como ator, realmente, no grande drama universal, que precisava fazer aquilo no grande filme de Deus, ele não tem culpa nenhuma. Então essa é a compreensão que a gente está vendo. No teatro da vida ele fez um papel. Um papel, fez um papel. Eu sou, Zé Carlos, você está contra o... É. Então vamos enxergar, agora enxergar isso, a gente está enxergando meio como piadinha. Mas isso não é piada, isso é sério. Isso é sério. Tá?
Então os papéis que nós recebemos, que Deus coloca na nossa mão para interpretar no grande drama universal, são de acordo com o nosso karma que nós colecionamos ao longo do tempo. Quer papel melhor? O melhor papel é não ter papel. É o melhor. Cai fora. Estou fora aqui. Eu vou assistir lá do mundo espiritual, vou assistir o que está acontecendo nesse mundo. Estou fora, não entro mais aqui. Esse é o melhor papel. O cara fica em cima do muro. Fica em cima do muro nada. Quem em cima do muro é quem está aqui embaixo, que não toma uma decisão na vida. Não toma uma decisão da vida. Então é desse jeito que é a compreensão. Então a gente começa a entender o que o Vivekananda está querendo ensinar sobre karma. Então você acumula karma ou não acumula karma. Então o verdadeiro trabalho, a salvação, a técnica do trabalho correto é você não acumular karma. Se você não acumula, com o tempo você vai se entregando, pronto. Ou tu continua no drama universal, você pega um Cristo, um Buda, um Krishna, eles vão continuar nesse drama universal até o final desse ciclo todinho, eles vão continuar. Ou então você, cansei desse negócio de trabalhar para a Globo, de ser ator, eu vou voltar para minha casa e não quero mais ser ator. Retorna. É uma opção que cada um de nós pode ter a qualquer instante da nossa vida. Esse é o único livre-arbítrio que a gente tem, de escolher se eu estou no mundo ou estou fora do mundo. Esse nós temos. Tá? Então a gente é responsável pelo que a gente é, podemos converter naquilo que a gente deseja ser. Tá? O que você quer ser? Você quer ser sempre um mocinho? Então acumule bastante karma para que você seja mocinho na próxima vida. Eu quero continuar bandido, então acumula karma para ser bandido na próxima vida. Tá? Entendendo que o bandido, de vez em quando, ele tem reveses. O herói também tem, às vezes o herói ele fica sem a mocinha também, tá? A gente vê que às vezes acontece também, porque de repente a mocinha tinha um karma diferente do dele, a gente não conhece o drama como um todo. Então o que acontece no mundo que nós estamos vivendo é isso, é um filme, é um drama universal. Então você é um ator no drama universal. Se você é um ator, se você sabe que você é um ator, acabou. Legal. Tu leva um chute na canela e dá um chute na canela do outro e vai embora. Não aguarda ressentimento. Tá? Então a gente é responsável. Então, o que você é resultado de tudo que nós fizemos no passado. Então atue bem agora. Atue bem agora. É em função das tuas atuações no drama universal é que você vai recebendo papéis condizentes com aquilo que você faz. Tá? Então existe, inclusive na Índia, eles falam que existem os karma yogis profissionais. O karma yogi profissional é aquele que não quer sair do mundo, ele gosta do mundo, mas sabe que ele tem que acumular alguma coisa para ter um papel condizente na próxima vida. Ou nessa mesma vida, quando ele perdeu o corpo, ele continua vivendo em outro veículo. Então ele acumula, então ele faz o yogi profissional, ele faz para manter o status quo dele de ter o papel que ele gosta de fazer. E não um papel de voltar para Deus. Então existem, isso é ritualístico. Tem pessoas que fazem rituais dentro dos ensinamentos dos hindus, e os rituais que eles fazem é para garantir a vida futura, continuar aqui tendo bom. Não percebe que a melhor coisa que existe é deixar de ser ator e ser só espectador. Então, falando que o Bhagavad Gita, né, fala que você tem que executar o trabalho com habilidade, o trabalho é uma ciência, você tem que saber como trabalhar para obter resultado. O Bhagavad Gita, nós vamos ter algumas passagens dele aqui no final do curso, tá? O capítulo 7, 8 e 9 do Bhagavad Gita são os capítulos que realmente ensinam a gente como trabalhar no mundo. Tá? Então é uma verdadeira ciência. Aprender a trabalhar é uma ciência. Enquanto nós não sabemos trabalhar, nós somos joguetes do mundo. Quando você aprender a trabalhar, você é proativo. Você não é mais joguete do mundo. Tá? E nós... A verdade é essa, nós somos joguetes. A maré nos manda para cá, nós vamos. A maré manda para lá, tu vai. Ela vai para lá e vai. E a gente não faz
não para refletir o que eu faço para mudar essas coisas. A gente tem que aprender. Então a ação é exteriorizar o poder da mente. Então uma ação que vai criar alguma coisa já existe no plano da mente. Tudo que existe no plano da mente já existe no plano espiritual. O projeto do grande drama universal é um filme. Deus fez o filme do mundo universal com tudo. Tudo, começo, meio e fim, o grande filme do universo já existe. E ele escolhe os atores que coloca neste mundo em função da capacitação que cada ator acumulou ao longo do tempo. Isso se chama karma. Então o karma está onde? Está na mente. O karma não está só na atividade. Tá? A gente vê que pela atividade, repetindo mais uma vez, o que na realidade gera o karma não é tanta atividade. O que gera o karma é a motivação que está por trás da atividade. Tá? Então é aquela história de um cara que rouba uma galinha porque o filho está com fome, ele tem uma motivação legal. E o que rouba uma galinha para matar ela e não fazer nada, para fazer macumba, por exemplo, então esse cara está gerando karma ruim. Então uma mesma atitude, que é matar a galinha, tem karmas diferentes. Então o que vale por trás de tudo é a motivação. Quando a gente começa a compreender isso, nós estamos trabalhando aonde? Estamos trabalhando na mente. Se nós estamos trabalhando na motivação, nós estamos trabalhando aonde? No nosso caráter. Por isso que a atividade gera o caráter da pessoa. Então a gente é responsável pela gente mesmo, tá? Então não existe ação sem motivo, tudo tem motivo, tá? Tem gente que age para ser famosa e trabalha para isso. Tem gente que ambiciona dinheiro e luta por isso. E tem aquele que quer imortalizar um nome, quer ser famoso, sei lá, então trabalha para isso. Então o que está fazendo? É o dinheiro? Não, é a motivação que está por trás disso, é que gera realmente a criação do karma em função de tudo que a gente faz. Motivação, tá? Então os motivos levam o homem a agir, aqueles que trabalham por amor ao trabalho. Trabalhar pelo amor ao trabalho. Simplesmente vou trabalhar porque eu compreendi que esse é o drama universal e dentro do drama universal Deus me incumbiu desse papel aqui. Então eu faço o trabalho que Deus me incumbiu e vou fazer o trabalho. O resultado que vai dar é problema de Deus. Ele que criou o filme, ele que criou tudo, eu sou só o ator. A responsabilidade é de Deus. Então aí vai, essa é a compreensão desses motivos. Trabalhar pelo trabalho e não trabalhar pelo fruto. O resultado, se o filme vai ser bom ou se o filme vai ser ruim, esse resultado compete a Deus, não compete a mim. Nada que aconteça nesse mundo, qualquer um de nós individualmente é incapaz de interferir no resultado do mundo. Nenhum, ninguém. Mesmo os grandes seres que aqui viveram. O mundo deixou de existir depois que o Buda foi embora? Continua existindo. Depois que o Cristo foi embora, o Cristo foi embora, acabou o mundo. Não acabou, continua. Percebam isso. Então é isso aqui. Não se preocupe com recompensa, tá? Faça o trabalho que você tem que fazer e vai, e executa, e para por aí. E todo mundo querendo salvar o planeta. Deixa ele acabar aqui, peraí. Todo mundo quer salvar o planeta. Quer salvar ele. É natural que isso aconteça. Tá? Mas só um exemplo agora aqui. A NASA está trabalhando para evitar que asteroide choque com a Terra. Aqui 15 dias vai passar um asteroide de 2,5 km de diâmetro, vai passar 3 vezes a distância da Lua, vai passar aqui. Só descobriram agora. Eles não sabiam, de repente viram. Então esse negócio de que está tudo sob controle, esquece. Não tem controle de coisa nenhuma. Fala, Zé. Essa última reflexão é muito legal, porque até agora dava a impressão, eu que estava apresentando o reclamando, dava a impressão que você faz e não se preocupa com o resultado. Que parece que você é meio irresponsável, entendeu? Vai fazendo e deixa as
Não se preocupe com os frutos, faz de qualquer jeito. E aí ele está falando, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não. Não se preocupe com o resultado, mas faça o melhor que você Faça o melhor que você possa. Você tem o teu papel dentro do grande drama universal. E dentro do teu papel, mesmo sabendo que é um papel, faça o melhor que você puder. É isso. Tá? Mas entenda que é um papel. Esse mundo que nós vivemos, um dia a gente vai compreender isso de uma forma melhor, tá? Ele é efetivamente holográfico. Ele é um mundo que ele não é real. Então tudo que acontece aqui, destruição, morte, essas coisas todinhas, não afeta em nada o espírito. É simplesmente uma projeção. E nós achamos que essa projeção que a gente vive é a realidade maior, se identifica com o papel que você está fazendo e luta com todas as suas forças para querer mudar o grande drama universal. Tu está perdendo tempo. O drama universal vai seguir do jeito que Deus quis. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e eu, Osmir, vou mudar alguma coisa? Não vou fazer o papel que Deus me deu. Ele me deu para fazer esse papel, para dar aula, ou para ser pai, ou para isso, ou para aquele outro lá, então eu vou fazer o melhor que eu posso fazer dentro da minha compreensão. E a nossa compreensão, às vezes, em certos momentos ela é melhor, em certos momentos ela é pior. Então, às vezes a gente age muito bem e às vezes a gente não age muito bem, porque você não compreendeu ainda teu papel direito. Então, faça. Então, é isso aí, Zé. Faça realmente. É o caso do apedrejamento lá do Jesus e a Maria Madalena. Faça. Faça. Não pare de fazer. Tá? Mas se você tem a compreensão de que faça, mas o resultado é de Deus, então aquele papel que você tinha que fazer está muito bem executado e você está se capacitando para receber papéis cada vez melhores no grande drama universal. Até que um dia você vence. E quando você vence, cansei de brincar de ator. Eu vou lá para o mundo espiritual, vou ficar com Deus, estou fora dessa brincadeira. Essa brincadeira ela é muito estressante. Esse mundo é estressante. Ele cansa. A gente vê, a gente está aqui, a gente está estressado, a gente está lutando, a gente não sabe o que vai ter amanhã. E como a gente não sabe o que vai ter amanhã, a gente está preocupado. O que vai ser do meu filho amanhã? O que vai ser de mim amanhã? Dane-se o amanhã, faça agora. Amanhã a gente resolve. Amanhã você resolve amanhã. Se amanhã você não resolve hoje. Esse é o teu papel. Então o teu papel de hoje é esse. O teu papel de amanhã é amanhã a gente vê qual que é. Então a tua compreensão vai aumentando nessa atividade e tu passa a ser mais produtivo no teu trabalho, tá? Então quando a pretensão é renome ou fama, muitas vezes você não tem resultado imediato, tá? Eles são alcançados quando já está velho, já está fatigado, aí vem a fama. É só ver que realmente a grande maioria dos caras que conseguem fama normalmente é póstuma, né? Aí depois que o cara morreu, esse cara fez um trabalho. Ou quando ele está velhinho lá, que não dá conta de mais, não adianta mais ser, ele consegue. É desse jeito. Por quê? Porque o objetivo é isso aqui, é renome ou fama. Não é o trabalho pelo trabalho. Vai fazendo. Se o homem trabalha sem motivo egoísta, então ele ganha alguma coisa muito elevada. Que quando você trabalha sem motivo egoísta, para quem que você está trabalhando? Para Deus. Oi? Para Deus, tá? Então o altruísmo é recompensa, é o trabalho pelo trabalho. Então a gente vai vendo que nós vamos mudando o mundo sem mudar o mundo. O que você está mudando é a perspectiva que tu tem do mundo. O mundo não foi feito para ser mudado, pelo menos não no curto prazo. Pelo menos não no curto prazo. A gente sabe, pelos estudos que a gente faz na teosofia, que o mundo tem ciclos, tem civilizações, tem raças e tem momentos bons e momentos ruins. E, infelizmente, nós estamos num momento péssimo, Kali Yuga. Tá? Então é isso aqui. Então, entender que o trabalho é pelo trabalho. Então ele vem aqui e fala, amor, verdade, altruísmo, e são coisas de ideal. Então você cria um ideal dessas coisas, tá?
mesmo que seja pelo poder que essas qualidades lhe conferem. Mesmo que seja, você se sente poderoso por isso aqui, mas também cria o teu ideal. Então a gente tem que criar o nosso ideal, mas criar o ideal e não correr atrás do ideal, então não cria ideal nenhum. Tá? A gente faz isso aqui. Então você quer, tanto tempo eu quero estar desse jeito. Então lute pelo teu ideal. Mesmo que o mundo não o coopere, lute pelo teu ideal. Vai atrás. Agora, o nosso ideal, infelizmente, é um ideal sempre voltado ao curtíssimo prazo, ligado a nós mesmos, sem essa compreensão maior de que nós somos seres eternos. Quem entrou saúde na história aí? Hã? Quem entrou saúde na história aí? Não entendi? Por que entrou saúde aí? Não entendi. Aonde? Aqui ou aqui? Ali, o altruísmo é a maior recompensa, melhor mesmo que a saúde. Melhor mesmo do que saúde, tá? Então é o seguinte, é um exemplo que ele está falando. Melhor do que se você é uma pessoa altruísta, se você é um cara que está trabalhando para Deus, então não importa que saúde que você tem, ela obviamente vai ser boa, tá? Podemos cortar essa frase aqui que talvez não está ajudando muito. Não sei, talvez, pode ser que... É que eu faço o resumo do trabalho. Muitas vezes quando a gente faz o resumo de alguma coisa, às vezes a gente trunca alguma coisa e perde o contexto como um todo. Porque as duas coisas são importantes. Saúde do corpo, que é o seu instrumento de trabalho aqui, espiritual. Claro, mas qual dos dois é mais importante? Está conectado, mas qual é o mais importante? Avalie. Tá? O corpo, quer queira, quer não, o destino do corpo está traçado. Está traçado. O destino do corpo é ir para a cova. É virar pó. Tá? E altruísmo não é uma coisa do corpo. O altruísmo é uma coisa da alma, é uma coisa do espírito. Então, se você trabalhou o espírito, é mais importante você trabalhar o espírito do que trabalhar o corpo. Não que você tenha que negligenciar o corpo. Ele está dizendo simplesmente que é mais importante, mas não que o outro não seja também. Podemos lembrar um exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que vivia com os doentes e nesse sentido ela pôs o altruísmo acima da saúde própria. Sim. Nesse sentido. Você viu o trabalho dela com os doentes, né? Como é que chamava aquela doença lá? Lepra, né? Tem um nome científico que me fugiu aqui agora, tá? Hanseníase, esse que eu queria lembrar o nome, tá? Então ela trabalhava com aqueles caras lá, em detrimento à saúde dela, ela fazia o trabalho dela, que era o altruísmo. O que era mais importante? Pensa aí, Zé. Avalie. São coisas diferentes. Hã? São coisas diferentes. Cuida do corpo, é seu instrumento de trabalho, você fazer o melhor que você Pois é, mas as pessoas que trabalham com hanseníase, com esse tipo de espírito, ele não precisa se preocupar com a saúde, que a saúde está garantida. Não, mas são coisas... São coisas diferentes. Não é... Se você cuidar do corpo, você vai fazer Isso. 30 anos. Não é para abandonar o corpo. Abandonar o corpo é ascetismo. Ascetismo, o Buda já mostrou claramente que o ascetismo não leva a nada. Não leva a nada, tá? Não, mas tem momentos que leva, tá? Tem momentos que leva, tá? Se você vê a vida do Ramana, ele praticou durante uns 2, 3 anos na vida dele ascetismo, mas foi um momento que ele precisava de ficar isolado para fazer a conexão com o ser. Então aí veio o ascetismo, ele praticou o silêncio durante 2, 3 anos. Mas venceu essa fase que ele fez a conexão com o espírito, ele voltou à vida dele, cuidar do corpo normalmente. Tudo bem, Zé. É aquele aspecto, Zé. Você está fazendo uma análise de acordo com o ponto de vista e teu conhecimento de hoje. Tá? Cada um, num determinado momento, vai entender a razão do ascetismo ou não vai entender. Para mim também não faz sentido o ascetismo. Tá? Mas vai chegar um determinado momento que talvez faça. Talvez faça. Mas não aquele ascetismo de maltratar o corpo, nada disso. Ascetismo que você precisa de um momento de paz, um momento de conexão com Deus, que você precisa de silêncio. Isso é ascetismo.
É um ascetismo mais nobre, não é aquele ascetismo de maltratar o corpo, de açoitar o corpo, que nem os muçulmanos fazem. Não, isso é besteira. Isso é besteira. Não leva a nada. Tá? Mas vamos entender realmente que o nosso ponto de vista, a gente defende muito um determinado ponto de vista, e quando você está defendendo um ponto de vista, é o ponto de vista do ego, tá? O espírito não tem ponto de vista nenhum. O espírito aceita o asceta e aceita também aquele que é mundano. Aceita os dois. Tá? Então o espírito não tem ponto de vista, ele é. Quem tem ponto de vista é o ego. Tá? E todos nós, como nós temos ponto de vista, brincadeira, como a gente tem. Tá? Achar de que está certo, errado, isso aí, tudo é ponto de vista. Então esses é os paradoxos que a gente fala. O espírito ele é. E se ele é, se no momento ele é asceta ou se no momento ele é mundano, ele é. Tá? O Buda foi asceta e foi mundano. O Cristo teve momentos de ascetismo e foi mundano. Tá? Então vai por aí afora. Tá? Então tudo tem uma compreensão e tudo que acontece com o corpo e com a alma, que no fundo o ascetismo é coisa do corpo e coisa da alma, não é do espírito, tudo tem um objetivo maior por trás de tudo isso, que é te levar realmente à consciência divina. Então, se o ascetismo te leva à consciência divina, ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Se o ascetismo te leva a nada, perda de tempo. Então, vamos compreender que aquele cara que está fazendo o ascetismo, ele algum motivo ele tem. Mesmo que seja um motivo não nobre. Tá? Então você pega o muçulmano lá, que ele está se açoitando lá, coisa e tal, tentando se ligar, no fundo o que ele está querendo? Ele está querendo um mundo céu legal, ele está querendo um mundo bom, ele está martirizando o corpo, porque ele não é o corpo, ele é o espírito, então ele está querendo alguma coisa melhor do que o corpo dele, então ele está querendo fazer troca, então troca, não resolve nada. Oi? Fala alto, Rosa, eu não escuto. Quem? De autoflagelamento? Sim, os cristãos gostam. Os muçulmanos também. Também. Eles têm aqueles festivais deles lá, os hindus também. Todos praticam o ascetismo. Tá? Então não vamos julgar se ele tem a compreensão do significado do ascetismo ou não. Então, compreender que você é um espírito e não é um corpo, não significa que você tem que maltratar o corpo. Não, absolutamente não significa. Tu pode chegar a essa compreensão sem essa mortificação. Tá? Mas se a mortificação te acelera o processo de levar a essa compreensão, então do ponto de vista espiritual, o ascetismo é bem-vindo. Do ponto de vista da pessoa, nós não vamos compreender nunca. Porque nós não participamos desse tipo de compreensão ainda. Então não temos um ponto de vista. Aceite o que tem no mundo, é desse jeito. É desse jeito, Zé. Tá? Então, deixe o asceta ser asceta e deixe o mundano ser mundano. Cada um vai ter o teu momento. Tá? Aí, eu, particularmente, eu prefiro seguir o caminho do Buda. Meio. Nem tanto mundano, nem tanto asceta. Acho o caminho do meio, é menos doloroso. Ele ensinou, a doutrina do Buda é o caminho do meio. Tá? Mas o que acontece é que normalmente nós não ficamos no meio e ficamos só no mundo, só no mundo, só no mundo. Então, para quem está ficando só no mundo, só no mundo, só no mundo, quem sabe Deus não dá um papel para ele no grande drama universal, que ele vai ser um asceta. Percebe? Que para aquele ser, de repente, é uma solução, uma experiência para fugir do mundo, para entender que o mundo não é realidade. Então, quem somos nós para julgar que um asceta é errado? Não julgue, Zé. Não julgue, deixa acontecer. Se para você não é bom, então não é bom. Mas para ele pode ser. Então relaxa. Tá? Aí é coisa do ego, tá? Aí é o que Jesus falava, não julgueis para não ser julgado. Dentro do grande mundo, do grande drama universal, o ascetismo, para aquele cara que está praticando o ascetismo, pode ser bem-vindo. Tem gente que pratica o ascetismo não com razões de mortificar o corpo,
ele pratica o ascetismo para ganhar esmola, para não ter que trabalhar, e ele ganha esmola lá e vive. Uma boa. Problema dele. Assim como é problema do político que está fazendo o que ele não tem que fazer lá, ele é tremendamente mundano. Tá? Vai lá. Então, vai chegar uma hora que a ficha cai. Tá? Então é isso aqui. Então tem pessoa que trabalha 5 dias, 5 minutos, sem motivo egoísta, sem pensar no futuro, sem pensar em céu, sem castigo. Então ele vira um gigante moral. Mesmo trabalhando pouco. Mesmo trabalhando pouco. Seja 5 dias ou 5 minutos. Quando você chega a fazer 5 minutos de trabalho, sem pensar, sem motivo egoísta, sem preocupar com o futuro, sem querer um mundo do céu, sem pensar no castigo, pronto, você é um espírito. Então, tempo não faz diferença. O homem se torna impessoal, é aí que ele se torna poderoso. Jesus foi muito impessoal, tremendamente impessoal, especialmente nos 3 últimos anos da vida dele. E nos 3 últimos anos da vida dele, dos 30 aos 33, foi quando o Cristo se manifestou mais fortemente. Vê o poder que ele teve nesse período lá. Os grandes milagres que Jesus fez, a grande maioria foi nesse período. Tá? Então isso aqui, se tornar impessoal. Fala. Eu vi um trechinho que o próprio Jesus cita, né? Um trechinho da Bíblia dos Evangelhos que o próprio Jesus cita para deixar bem clara essa questão de ser impessoal. Quando perguntava, falaram para ele que o pai, a mãe, os pais, todos estavam esperando por ele, dando uma palestra, ele falou: meu pai e a mãe, Deus com certeza fazer a vontade de Deus. Como sou escravo impessoal dele. Ele já estava no nível onde ele não estava se casando com a família, mas estava com consciência de que a nossa família é muito maior. Ele falou muito isso com a mãe dele, né? Quando a mãe dele queria um carinho especial, você não é minha mãe, vocês são meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são a família espiritual. Ele falava na lata, para compreender isso aí. Então, às vezes, como se diz, um tapa bem dado, é bem colocado. O Ramana fez a mesma coisa com a mãe dele lá, que foi para o ashram dele lá, e queria um tratamento diferenciado, porque ela era a mãe do Ramana, então precisava de um tratamento diferenciado. Ele chegou e colocou ela no devido lugar dela. Ela se fez a autorrealização no fim da vida graças à impessoalidade do Ramana. Então essa é a impessoalidade. Vamos lá. Manifestação de energia, quando é por motivo egoísta, isso é roubo. Simplesmente é roubo, tá? Não vai produzir poder que volte ao agente, tá? Mas se for contida, vira energia. Então veja só, manifestação de energia por um motivo egoísta, tá? Então o que é? O motivo egoísta é um motivo que não é uma manifestação egoísta, não é uma manifestação para o plano de Deus, é uma manifestação para mim. Então você está usurpando o Tamas, Rajas e Sattva, que é uma energia mundial, que para o movimento do sistema, você está usando para si próprio. Então por isso que é dilapidação, você está usando o dinheiro ou o poder de Deus para uma razão que não deveria ser feita. Nossa razão tem que ser sempre impessoal. Então o autocontrole gera energia. Então um Buda, um Cristo, tudo isso aqui. Ignorantes não sabem esse segredo, mas o ignorante quer dirigir a humanidade. Então hoje quem dirige a humanidade são os ignorantes. Tá? Então se quem dirigisse a humanidade, como aconteceu em outras eras quando os regentes foram o Ramana, foi o Krishna, o Rama, ou o Krishna, ou foi o Marte, o Mercúrio, seres que realmente regiam a humanidade na época do Satya Yuga, que era a era da espiritualidade efervescente, então tudo funcionava perfeitamente. Hoje, os regentes nossos, eles são totalmente egoístas, tá? Primeiro eu, depois o mundo, depois a população. Tá? Então ele fala que mesmo um tonto pode dirigir o mundo. Aliás, tem tontos aqui que estão dirigindo o nosso mundo, não tem não, Mário? Tá? Se ele trabalhar e esperar, aguarda alguns anos, reprime a ideia de governar e alcançou isso, conquistou o poder. Então reprima. Tá? Dá para conquistar o poder. Tá? A maioria das pessoas não enxerga além de alguns anos. Aqui, ó,
estamos falando desde o começo. A gente só enxerga, eu quero o meu bem-estar para me aposentar. A gente está enxergando sempre o eu. A gente não se enxerga como um ser eterno. Se você se enxergar como um ser eterno, então não tem morte, não tem aposentadoria, não tem nada. Tá? Então vamos parar de enxergar esses poucos anos. Tá? O mundo para eles é um círculo estreito e não tem paciência de enxergar além. Aquelas perguntinhas que eu sempre faço nos meus cursos. De onde que eu vim? Onde que eu estou? O que eu sou? Para onde eu vou? Perguntinha que a gente tem que estar sempre fazendo para a gente mesmo. Né? Para onde que eu vou? Agora é o momento de fazer essa pergunta. Eu vou para o espírito. Eu vou perder essa carcaça aqui, ó, e vou continuar existindo como um ser. Então, se eu tenho essa consciência, então eu ajo em função das necessidades da alma, em função das necessidades do espírito. E nós só agimos em função das necessidades do corpo. O corpo inclui as emoções, inclui o pensamento. Tá? Então a gente age só em função disso. E não em função daquilo que vai continuar existindo independente do corpo. Vê como a gente é míope no vislumbre dessas realidades maiores. Se você age em função da tua alma, quando tu tá velho, quando tu morreu, legal, vou continuar na boa. Vou entrar no mundo do Camaloca, que é o depois da morte, na maior. Vou chegar lá, vou tirar de letra. Não vou ser um joguete, não. Eu vou para onde eu sei que eu quero estar. Agora, quando você só age em função do teu corpo, então você é um joguete e quando tu chegar depois da morte, tu vai para o céu ou vai para o inferno. Escolha de cada um. Tá? Então, nenhuma ação tem que ser desprezada. Deixa que o homem que não conhece, aquele que estão discutindo do ascetismo aí, deixa ele ser asceta, deixa para lá. Trabalhe, tá? Seja que for, em busca do nome, da fama, mas vai se aproximando cada vez mais de motivos mais elevados. Então a gente começa trabalhando de uma forma muito egoísta, tá? Mas nós já passamos por muitas vidas, tá? Então nós já estamos num ponto tal de que começa a encarar um pouco mais essas realidades, e encarando essas realidades a gente vai mudando as nossas atividades, vai percebendo e vão mudando. E ama e me ama. É assim que a gente vai fazendo. Molde o teu caráter. Por isso que esse capítulo é karma e caráter. Tá? Através disso a gente vai moldando. Tá? Temos direito ao trabalho. Aqui que estão falando desde o começo. Direito ao trabalho todos têm. Mas você não tem direito ao fruto. Porque se tu tem direito ao fruto, quem tem direito ao fruto é o ego. Quando tu trabalha sem direito ao fruto, quem está trabalhando é o espírito. Tá? Então, mas coitadinho do meu ego, se eu não reservar um frutinho para ele, como é que vai ser? Deixa que Deus traz. Vamos compreender mais, usar essa palavra Deus com sabedoria, compreensão. Vem, tá? Não pense nos frutos. Você quer ajudar um homem, não pense no agradecimento que você vai ter. Vou ajudar aqui, e começa a se inquietar pelo resultado. Ajudei o Mário aqui e o Mário não teve resultado. Eu não ajudei direito. Eu estou me inquietando com o que eu não tenho que me inquietar. Faça. Aquele negócio que nós falando do papel. Execute o teu papel. O drama universal vai acontecer. Independente daquilo que você está querendo que aconteça, ele vai rodar. Tá? Pessoa habituada ao tumulto da vida não fica à vontade num local tranquilo. Tá? Pessoal que mora em São Paulo aqui vai sair de férias, vou sair de férias, vou lá para o sítio. Depois de 3, 4 dias lá no sítio já está doido para voltar para São Paulo, que quer bagunça de novo. Quer televisão. Eu vou ficar sem. Eu vou desligar meu iPhone, meu Facebook, vou desligar minha televisão e vou ter uma vida lá tranquila, um mês de férias. Tu não aguenta 3 dias. Não é assim que nós somos? Tá? Então é isso aqui, a gente está habituado ao tumulto. Tá? Agora o homem ideal é aquele que no meio do silêncio encontra atividade intensa.
Então isso aqui, quando a gente vê aqueles yogis fazendo meditação profunda, o Ramana fazendo, o Ramakrishna fazendo, que ficava 7, 10, 15 dias em meditação profunda, a gente olha esses caras é um vagabundo, não tem o que fazer não, vamos trabalhar. E o cara está tendo uma vida interior tão lúcida, tão forte, está passando tanta coisa dentro do espírito dele, ele está conectado com o espírito, que é a realidade maior, e nós estamos achando que esse cara está perdendo tempo. E nós fazemos isso aí todo dia, tá? Não fazemos nada, fazemos. Todo dia a gente é capaz de fazer o que esses grandes seres fazem. Só que nós fazemos dormindo. Tá? Quando tu dorme profundamente, essa figura que é chamada de ego, ele dá sossego. Ele deixa de existir, e no mundo do sono profundo, o sono profundo e a prática de uma meditação chamada samadhi é a mesma coisa. Então um cara que está em samadhi, ele está em sono profundo, só que é diferente. Ele está em sono profundo, ele está em samadhi, mas ele tem a percepção do que está acontecendo. Quando nós estamos em sono profundo, a gente não lembra de nada, mas todo dia, graças a Deus que a gente tem essa possibilidade, que a gente dorme e dá sossego um pouco para o espírito, para ele ter a vida espiritual dele e não ficar só querendo te manter. Quando nós estamos acordados, nós damos muito trabalho para o espírito, a gente faz porcaria direto. Quando você está dormindo profundamente, tu dá descanso para o teu espírito. Brincadeira, mas é sério, tá? O melhor momento para nós, como espírito, é quando a gente está dormindo. Quando você está dormindo profundamente, pelo menos você não está fazendo porcaria. Você está lá no mundo espiritual e não traz a consciência disso, mas está lá. Então não precisa do sono. Agora, que tal chegar nesse mundo do sono profundo e trazer a percepção do que é esse mundo que tem lá no sono profundo, que é o mundo de paz, de ananda, de felicidade, de bem-aventurança. Então isso é que esses yogis fazem quando eles praticam meditação e chegam nesses estados chamados samadhi. É estar dormindo profundamente e estar vivenciando aquilo que está acontecendo. Então aquele cara que está fazendo essa prática lá, parece que ele está vagabundeando lá. Não, muito pelo contrário, ele está tendo a vida real. Enquanto nós estamos aqui acordados, achando que estamos trabalhando no mundo, você está tendo a vida irreal. Tu está trabalhando no holograma, tu está trabalhando na Matrix. É isso que está acontecendo. Então vamos voltar a isso aqui dentro das práticas iógicas, essa compreensão dessa sabedoria, a gente vai chegar uma hora que vai entrar em processo de meditação e compreensão. Algumas pessoas aqui relatam para mim de vez em quando que começam as práticas aqui e perde até a noção de tempo. Então, essa perda de noção de tempo é a primeira coisa que acontece quando você entra em meditação. Parece que passam 2, 3 anos e você acorda, olha no relógio, passou 5 minutos. Então você vê que esse mundo, essa prática de entrar nesse mundo, isso é realidade. Então vamos aprender. Karma Yoga é um caminho para aprender isso aqui. Vamos aprender o silêncio, entender isso aqui, ó, tá? Sentir o silêncio na atividade. Tá? O homem se governa a si próprio, tá? Ele anda nas ruas de uma cidade com a mente tranquila, tá? Então, quando ele tem isso aqui, ele consegue ir aqui na Praça da Sé, 6h30 da tarde, lá no metrô, e está com a mente tranquila, virando uma sardinha numa lata lá, e está lá tranquilo, tá numa boa. Esse cara aprendeu a governar a si próprio. Aprendeu a governar a si próprio, tá? Então ele tem uma mente tranquila numa situação dessa aqui nas ruas, como se estivesse numa caverna, tá? Então ele trabalha assim. Então esse é o ideal do Karma Yoga, tá? Eu estou lendo um livro do Sai Baba, e ele fala um pouco sobre isso, esse negócio de querer fugir para a floresta. Se fugir para a floresta, você simplesmente evita a experiência. Se você evita a experiência, é fácil ficar tranquilo na floresta. Seja tranquilo aqui nesse mundo, lá no teu trabalho, lá com a tua família. Aí você tem mérito de ser tranquilo. Ser tranquilo no meio da floresta, isso não tem mérito nenhum. Mérito de você
equilibrado é quando a coisa está fervendo. A coisa está fervendo e tu está senhor de si próprio. Aí tem mérito. Tá? E não fugir do mundo. Então, fugir do mundo para praticar o ascetismo que você está falando, tá? Aí a gente estava falando, não faz muito sentido, não. O negócio é aprender a ser tranquilo no meio da balbúrdia. Essa é a escola que nós estamos. Essa é a escola. Comece por aceitar os trabalhos do jeito que ele chega. Que a gente não aceita qualquer trabalho. Não, esse trabalho não é digno para mim, não. Esse eu quero. Eu quero outro tipo de trabalho. Tá? Então, Deus coloca o trabalho na mão da gente, você aceita. Chegou o trabalho, aceite o trabalho. Você é o ator. Se veio a oportunidade de você fazer aquela atividade, então mesmo que você não goste daquela atividade, faça com amor. Aquele aspecto que estava falando lá. Você age no teu papel, independente do que você tem que agir, tu age com amor. Tá? Quando vem uma coisa ruim, seja o que for, você recebe uma pessoa inoportuna lá, não, eu não quero mais relacionar com esse cara, não, deixa para lá. Tá? Deus colocou aquela oportunidade porque você pode servir de exemplo, algum trabalho tu pode fazer. Então faça o trabalho. É só a gente ver o exemplo dos reinos animais. Você pega lá no reino animal lá, tem 2 machos lá, quase se matam lá para conseguir uma fêmea. Tá? Mas acabou aquele momento lá e os 2 machos estão lá, um do lado do outro, pastando tranquilamente, não tem rancor, não guarda nada. Ele agiu como ele tinha que agir. Aquele momento para agir era criar força, criar vontade. Então tem um aspecto divino por trás dessas atividades, de luta entre eles, que é um ser, uma alma que está desenvolvendo aquele poder de vontade de lutar e de conquistar. Mas acabou aquele momento na luta lá, o que acontece com os animais? Acabou, estão lá, numa boa, um cheira na bunda do outro, legal. Né? E agora com o ser humano, quando a gente faz uma briga danada aqui, vamos lá, Mário, vamos brigar. Por um motivo qualquer. Depois da nossa briga fica o quê? Ressentimento. Tu não esquece aquilo mais de jeito nenhum. E esse cara está na minha lista negra. Isso é o ego. Fala. Esse exemplo que o senhor deu do mundo animal prova que os animais têm esse sentimento de ser do pessoal. O aprendizado que nós estamos tendo. Quem acha que animal não tem alma, está errado. O animal está em desenvolvimento como nós estamos. Tá? Só que eles são um lado de Deus que é totalmente instintivo. Mas eles estão trabalhando para desenvolver alguma coisa além do instinto. Até hoje, onde os animais estão, eles são instintivos. Mas você pega alguns animais domésticos que você vê que já tem um pouquinho de quase que podemos chamar de razão. Alguma coisinha, eles já têm alguma atividade. Então é crescimento. Tudo nesse mundo cresce de acordo com a velocidade da natureza. Tudo vai subindo, tudo vai crescendo. Tá? E nós também. O nosso momento de crescimento é a compreensão de que na realidade nós somos atores no mundo. Um animal não tem essa percepção ainda, não tem essa possibilidade de ter essa percepção. Nós já temos essa possibilidade. Tá? Então nós estamos aprendendo, estamos crescendo também. Então aceita o trabalho do jeito que ele vir. Tá? Espere, lutando pela senda da vida, vai chegar um tempo que você vai ser altruísta. Tá? E no momento que você é altruísta, os poderes se concentrar e o conhecimento se manifesta. Então assim vai, vamos levando, vamos fazer o trabalho, vamos compreender. Tá? Então assim vai, karma e caráter já falamos bastante sobre isso. Tá? Então é através da atividade que nós vamos efetivamente desenvolver o nosso caráter. Parodiando você, Yama e Niyama. É nesse ponto aí que nós trabalhamos. Então temos que aprender a trabalhar, encarar o mundo do jeito que o mundo é. Tá? Aceitar o papel que o mundo nos traz. Fazer o papel que o mundo nos traz, independente de expectativa do resultado do trabalho. Tá? Então,
Parece meio teórico isso aqui, meio utópico às vezes, tá? Mas experimentem fazer uma coisa e deixe o resultado na mão de Deus. Vamos deixar o resultado do trabalho na mão de Deus. Tudo que acontece no mundo manifestado, não no mundo espiritual, tudo que acontece no mundo manifestado, quem faz é o Deus da manifestação. Tudo é Ele quem faz. E claro, Ele usa a gente para isso. Por isso nós temos o nosso lado espírito e nós temos o nosso lado alma. O nosso lado alma é o lado ligado com a natureza. O nosso lado espírito é aquele que é o observador silencioso que está realmente observando o mundo acontecer. Então, se você pode se identificar com o teu lado alma, quando você é identificado com o teu lado alma, então você faz parte do mundo e está acumulando karma. Ou você se identifica com o teu lado espírito e é observador. Percebeu os dois em um que nós somos? Então é a identificação que nós podemos ter a cada momento. Se identificar com o lado alma, que não é ruim. Você pode se identificar com o lado alma e se tornar um Buda, se tornar um Cristo, são seres que estão realmente trabalhando no mundo. Ou você pode se identificar com o lado espírito e ser simplesmente um observador do mundo e sair daqui o mais rápido possível. O mais rápido possível. O ensinamento que a gente vê dos grandes mestres aí são esses dois caminhos maiores que existem. E o caminho daqueles que ficam no mundo são poucos. A gente não vê muitos Budas, muitos Cristos, muitos Krishnas, são poucos. E a população espiritual só do planeta Terra é dito que são 60 bilhões de almas. Tá? Então, dentro do aprendizado da alma, a grande maioria vai aprender a ser espectador e volta para Deus. E aqueles que continuam no mundo para ajudar a Deus no trabalho que o Buda faz, que o Cristo faz, que o Krishna faz e tudo mais. Todos esses grandes seres, Buda, Cristo, Krishna, todos eles são aquilo que são chamados de avataras. São encarnações divinas. Então Jesus foi uma encarnação divina através do Cristo. O Gautama foi uma encarnação de um ser chamado Buda. Então eles são avataras. Tá? Mas avataras são o quê? Manifestação de Deus. Isso aqui às vezes é difícil de aceitar, tá? O Jnani é o cara que é conhecedor espiritual, entendeu a razão de ser do mundo. Aquele que é Jnani, ele não é uma manifestação de Deus. Ele é o próprio Deus. Você é o Atma. Você é o Espírito. Então é mais importante você ser Deus ou você ser manifestação de Deus. Depende do destino de cada um. Tá? Então o destino do Cristo, o destino do Buda, dos mestres de sabedoria que fundaram a Sociedade Teosófica, o caminho deles é o caminho de fazer o mundo acontecer. Tá? Mas tem um outro caminho que é o caminho direto, e o caminho direto é quando você se liga no espírito e sai do mundo rapidinho. Isso é chamado de Nirmanakaya e Dharmakaya, os dois caminhos que é ensinado pela Blavatsky na Voz do Silêncio. Tá? Dá para falar um pouquinho? 10 minutinhos, vamos lá. Ver como a gente é grande nos nossos meios. Tá? Sankhya é uma filosofia. E essa filosofia, Sankhya, ela é dualística. Tá? Tem a Advaita que é não dualista. A Sankhya ela é dualista, é do mundo. Tá? E ela fala, aquilo que nós já falamos aqui, o mundo se manifesta através de Sattva, Rajas e Tamas. Tá? Sattva é equilíbrio, Rajas atividade, Tamas imobilidade ou inércia. Tá? Mas não pense que a imobilidade ou a inércia não precisa, porque é ela que dá coesão à matéria. Então sem Tamas não tem forma para o espírito se manifestar. Mas é essa energia. Nós falamos na primeira aula lá que Sattva, Tamas, ela é essa energia,
mas ela pode virar preguiça, inércia, essas coisas todinha quando a gente trabalha indevidamente, tá? Então, tamas, trabalhada indevidamente, ela é isso aqui, inércia. Rajas de atividade, mas atividade, quando você está ligado demais, quer fazer tudo, quer acontecer tudo, então está sob controle. Então você é muita atividade sem controle, tá? E sátiva é equilíbrio delas aqui, uma outra forma que estamos falando, tá? Então em cada um de nós tem essas três forças, tá? Ora predomina tamas, a gente fica preguiçoso, escravizado por certas ideias pesadas, tamas está predominantes. Ora predomina rajas, tá? Onde a atividade é muito forte e às vezes você tem um equilíbrio entre a inércia e a atividade e tem um pouco mais de equilíbrio no mundo, tá? Então os homens comuns normalmente predomina ou tamas ou predomina rajas. Nos homens que já estão mais evoluídos, predomina mais sátiva, que é a harmonia entre as duas. Você é não tão indolente, mas também não é atividade inquieta. Então você começa a perceber, até que se torne mais sátiva. Então a característica de algumas pessoas é inatividade, preguiça, outros é atividade, poder, energia. Tá? Então, nesse aqui você pode encontrar doçura, calma, nobreza, que é o equilíbrio entre agir e não agir. Então é aquele negócio, enquanto nós não temos a compreensão correta, então a gente alterna entre agir e não agir. Entre essa compreensão agir e não agir, então nós estamos aproximando um pouco mais de sátiva, né? Então a gente vive equilibradamente e acaba achando doçura, calma e nobreza mesmo no mundo da dualidade. Então no mundo da dualidade, mesmo onde predomina essas duas grandes forças, nós podemos sim achar um ponto de equilíbrio e viver relativamente bem dentro dela. Nos animais, nas plantas, a gente encontra essas manifestações típicas de diferentes forças, tá? Tanto, às vezes você encontra um animal que é tranquilo, não faz nada, uma tartaruga sossegada, aí você encontra lá um jaguar que já quer lutar, às vezes você encontra essas duas energias no reino animal. No reino vegetal, talvez a gente possa compreender isso, mas eu não percebi não. Então, Karma Yoga trabalha esses três fatores. Como usar cada um deles, como usar tamas, como usar rajas, como usar sátiva, tá? E auxilia a realizar nossas ações de uma forma de mais satisfação, tá? Porque a gente não tem jeito, nós temos o tamas dentro de nós, então tem que usar ela de uma forma equilibrada, tá? Então vem moralidade, ninguém ignora dever, moralidade e dever, e a interpretação entre moralidade e dever é diferente para cada um de nós, tá? A gente pode ver moralidade, vamos falar aqui, por exemplo, um homem pode ter uma esposa. Aí você pega lá na Arábia, um cara pode ter um monte de esposas. Então, ter mais do que uma esposa aqui é imoral. Ter mais do que uma esposa lá na eles não é imoral. Então você vê que moralidade é relativa também, é coisa humana. Varia, tá? Então a gente tem que ver que isso aqui, interpretar que tanto dever quanto a moralidade é uma coisa relativa. Dever e moralidade é coisa da pessoa, é coisa do mundo, tá? Exemplo aqui, ó, tem lugar que primos se casam, tá? E tem outros lugares que é imoral. Poligamia é aceitável, em outros não. Então deve existir uma regra universal de moralidade. Vamos tentar compreender o que é essa regra universal de moralidade, tá? Dentro da poligamia é aceitável e não é aceitável, tá? É aceitável, a poligamia é aceitável, vamos falar lá nos mundos árabes, é aceitável do ponto de vista masculino, né? Provavelmente do ponto de vista feminino não seria aceitável, mas é assim que é, tá? Então, o dever é a mesma coisa, dever varia muito de nação para nação, mas a gente tem intuição que tem que existir uma espécie de dever universal. Assim como deve existir uma moralidade universal, deve ter uma forma de um dever universal também, tá? Então, existem graduações no dever e na moralidade. Tchau, Ricardo. Tá? E essas graduações, o dever de um estado de vida muda de um lugar para outro, essas graduações acontecem, né?
Então os mestres falam que a não resistência é o mais elevado dever da moralidade, é não resistência, é o ahimsa, é aquilo que parece que não violência é uma coisa que não tem força. Se você não tem violência, você não tem força. É só ver o exemplo do Gandhi na Índia. Ele fez toda o processo de desvincular a Índia da Inglaterra através da não violência. Não foi através da guerra. Você vê que a independência dos Estados Unidos da Inglaterra foi pela violência. Agora, a da Índia, da Inglaterra, não. Porque quem capitaneou tudo isso foi o Gandhi. Então ele fez o trabalho através da não violência. Então ele fala que a não resistência, a não violência, essa é a maior moralidade. Tá? Não ser violento, ser o mais compassivo possível dentro da tua vida. Não é ser idiota, tá? É ser não violento. Tá? Então, colocar isso em prática é difícil, né? Os malvados tomam a posse das propriedades, da nossa vida e faz com a gente o que a gente quer. É o que está acontecendo aqui, né? Tem muitos malvados aí que estão roubando tudo que tem direito de roubar da gente, tá? Então a gente reconhece a verdade contida, de não resistir ao mal, parece o mais elevado dos ideais, não resistir ao mal, tá? Porém, ensinar isso condena grande parte do gênero humano, porque não tem compreensão disso ainda para a gente levar isso exclusivamente dessa forma, tá? Então o primeiro dever é não odiar. Não odiar para progredir, ter fé em Deus. Ter fé em nós e depois fé em Deus, tá? Aqui a gente não tem fé em Deus, a gente vê aqui, a gente está reclamando do que está acontecendo no Brasil, dessas roubalheiras todinha, como se fosse essa impunidade fosse eterna e não vai acontecer nada. Quando a gente tem a compreensão que não, isso vai ter consequências, mesmo que não apareça agora, vai ter consequência. Então você começa a ter fé em Deus. E quando você tem fé em você, então você às vezes até se torna um mártir, um lutador contra essas iniquidades que estão acontecendo. Pode ser, pode ser. Então a gente começa a ter fé em nós, é a progressão, e depois em Deus. E a alternativa é reconhecer que o dever e a moralidade variam de acordo com as circunstâncias. Variam, como nós demos os exemplos aqui da poligamia. Tá? Então não acredite que o homem que resiste ao mal está praticando o mal, de acordo com a circunstância. Pode ser que esse é o dever dele. Tá? Cada um tem um determinado dever. Isso é dharma. Tá? Então aqueles que lutam contra o status quo da política aqui, é o dever deles lutar. E tem aqueles que, sei lá, não lutam, mas compreendem e vê que realmente faz parte do sistema. Então vamos atender e aceitar como cada um é, tá? Vou parar por aqui, porque já são 9h30, tá? Talvez eu nem devesse ter continuado esse capítulo, mas semana que vem a gente continua falando isso aqui, para entender o que é esse dever e essa moralidade, para elas se tornarem um pouco mais universais do que nós compreendemos hoje como dever e como moralidade. Tá? Mas vamos refletir sobre tudo isso, gente. Vamos refletir e entender. E a mensagem final da aula de hoje que eu queria dar é: levem cada vez mais a sério que tudo, absolutamente tudo, está na mão de Deus. Tá? Não achem que tem nada errado nesse mundo. Tudo é papel de acordo com o grande drama universal. Vai acontecendo. Vamos aceitando isso. Tá? Não é para ser também idiota, né? Engolir tudo, mas vamos tentar compreender isso da melhor forma possível. Tá? E semana que vem a gente continua mais.